Boa noite, e já cá estamos novamente para mais um Chuta para Canto. Neste episódio não vamos falar de jogos, mas vamos falar dos temas de atualidade. Antes de passarmos ao melhor e o pior da semana, que vocês vão falar para a frente, eu vou só soltar aqui algumas trivialidades. Uma delas é: vou defender o Benfica até morrer. Esta foi a frase de Otamendi na sua entrevista de apresentação. Otamendi que assinou pelo Benfica até 2023. Lena, como te sentes ouvir isso do teu antigo jogador? Sinto-me bem. Eu sou daquelas pessoas que sei que os jogadores de futebol e de outras modalidades, mas no concreto de futebol, são profissionais. Enquanto o Otamendi esteve no meu clube, portou-se como um grande profissional, deu o máximo em campo, lutou pelo clube, deu a lutar, conseguiu fazer com que tivéssemos uma defesa forte. Portanto, eu espero que no Benfica ele tenha este comportamento profissional. Não sinto o que muitos esportistas podem sentir, uma traição, não. É um jogador profissional que, como tal, vai para outro clube, outra entidade patronal, e vai dar o seu melhor. E eu espero que ele dê o seu melhor, não querendo dizer com isto que o facto de ele assumir que vai dar, não é? Que isso vai acontecer no Benfica, sentir-me um bocadinho traída, por exemplo, se eu tivesse um treinador como o André Vilas-Boas, ou um Pepe, ou um Sérgio Oliveira, ou um Fábio Silva, no futuro, a ir para o Benfica. Aí sentiria sim. Porquê? Porque essas pessoas, primeiro, são profissionais, mas acho que, apesar de tudo, dentro do seu profissionalismo existe um coração muito mais azul e branco. E, portanto, aí sim, no caso do Otamendi, é um profissional, acho bem que ele deu o máximo pelo Benfica, uma vez que é a sua entidade patronal. Também acharia, embora me sentisse um bocadinho irritada, se fosse um jogador criado e com alma portista, mas... Portanto, achas que o Otamendi nunca teve alma portista? É só o que eu desejo. Sara, também o Sporting tem um novo reforço, Tabata. É verdade. Tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões. Isto é para ele não sair mais? Não sei se não é pelo não sair mais, ele também é para potenciar os jogadores. Eu acho que já é um jogador bom, um jogador tem boas características técnicas, acho que precisa ser potencializado. Também tem que se ver como é que o Ruben Amorim vai colocá-lo, não é? Como é que ele vai colocar, a integração no clube também é importante. Mas estou esperançosa, vamos ver. O meu clube nem está a jogar mal, tendo em conta estes dias todos em que esteve sem competir. Portanto, vamos ver como é que corre. Tem que ver a jogar. Só vendo a jogar com os companheiros é que uma pessoa consegue tirar mais ilações. Ok, prognósticos só em campo. Exatamente. Só no fim de jogo, me dizia o outro. Como dizia o João Pinto. E esse Pinto, se fosse para o Benfica, eu ficava com a sensação de traição. Mas isso nunca aconteceria. Infelizmente, eu sei muito bem o que é traição. Todos os meus jogadores, quase todos, uns para o Benfica, outros para o Porto, enfim, whatever. Bem, nós nunca apelidamos um capitão de equipa como maçã podre, não é? Pronto. Também é um facto, mas pronto, no Sporting aqueles dirigentes não se entendem, nenhum deles, desde que João Rocha faleceu, nenhum deles se entende. Onde se entender um dia. Temos o Futre que veio enaltecer os feitos do João Félix. Eu sei que vocês têm assim um mix de opiniões sobre o João Félix. O Futre disse que o João Félix lutará pela bola de ouro dentro de pouco tempo. Está um novo jogador. Vocês concordam? Acham que temos um futuro Cristiano Ronaldo? Muito cedo. Quer dizer, filtrando lá, é bom jogador, não sei se é por ter aquela costela do Atlético de Madrid ou não, mas acho que ainda é muito cedo para isso. Eu continuo a achar que o João Félix é um bom jogador, acho que está um pouco melhor,
Acho que precisava um bocadinho mais de físico, porque ele qualquer coisinha continua-se a deitar ao chão. Já fazia aqui no Atlético de Madrid, é igual. Mas acho que precisava de aguentar um bocadinho mais a carga. Acho que se está a tornar um bom jogador, mas eu acho que é muito cedo ainda. Ele não é um jogador que dê tanto nas vistas como o Ronaldo aos 17 anos ou aos 18 anos, ou como o Messi aos 16, 17 anos. É verdade que estão em posições diferentes, são posições diferentes, mas não, é assim, pode chegar lá e espero que chegue, mais um português, quantos mais portugueses melhor, mas acho que ainda é muito cedo, ainda tem muito para se potencializar o jogador. Ele tem 18, 19 aninhos ainda, é pequenino. Portanto, não, mais a pressão futuro, mas é um futuro não tão próximo. Sim, quem sabe aos 25, 26, quando estiver no auge, poderá. 26. Ora bem, eu não vou pôr em questão um homem de futebol e um grande jogador como Paulo Futre, longe de mim contrariar a opinião do Paulo Futre. Eu acho é que o João Félix não é um jogador tão bom quanto se pinta, ou se pintou para o vender. Penso até que o Atlético de Madrid enfiou um bocadinho o bluff. Foi um bom marketing e o Jorge Mendes está de parabéns porque consegue fazer milagres, mas não penso que o próximo português que poderá chegar à bola de ouro será o Bernardo Silva. Concordo perfeitamente. É um jogador completo, é um jogador inteligente em campo, é cerebral, tem técnica, tem liderança em campo. João Félix tem técnica, não, na minha opinião, não chega aos calcanhares de um Ronaldo com a mesma idade, não é muito cerebral, e depois também tem o azar de estar, agora tenho que o defender nesta parte, com um treinador cujo sistema de jogo também não o favorece. O João Félix, se calhar, teria evoluído mais se tivesse ido para uma equipa inglesa do que propriamente um jogo à Simeone, onde o físico e o embate é importante. Não me parece. Pronto, posso estar enganada, mas espero ter eu razão e não o Paulo Futre. Outra notícia desta semana foi a greve do plantel do Vitória de Setúbal. Portanto, os jogadores estão com vários meses de salários em atraso. E tudo indica que o jogo estará em risco. Vocês acham isto já é algo que tem vindo a acontecer? Volta e meia é um clube, é outro, nunca são os grandes. Vocês que me dizem disto? Há clubes que estão quase em vias de extinção ou nem por isso? Posso ser eu a começar? O Setúbal teve aquele problema de descida, não é? Pronto. Isso não veio ajudar a umas finanças já paupérrimas. Depois também temos a pandemia, que o não vender bilhetes, o não ter publicidade inerente também à venda de bilhetes, só à parte da transmissão televisiva, é sinónimo de que muitos clubes, se calhar mais que têm os salários, não diria em atraso, mas com muitas dificuldades em pagar os salários e, eventualmente, se a situação se mantiver, se calhar vai haver mais clubes a passar pela mesma situação. Em relação à greve, eu acho que os jogadores de futebol profissional, como outros profissionais, têm direito a receber ao final do mês e, portanto, têm todo o direito a reclamar o que lhes é devido, passando uma forma de reclamação pela própria greve. Quanto à Liga Portuguesa, eu acho que aqui a Liga de Clubes deveria ter uma posição, quanto mais não fosse um fundo criado em coautoria, digamos assim, financiado até pela Federação Portuguesa de Futebol, porque se não houver competições justas, não haverá futebol em Portugal e, portanto, o futebol português tem muito a perder com essas situações. Acho que a Liga, em conjunto com a Federação,
deviam ter um fundo para ajudar aos clubes em dificuldade. Não era para ajudar os que não estão ou que podem pagar, para ajudar os em dificuldade e que têm muitas dificuldades em pagar, a fazer face aos seus compromissos, quer com os jogadores, quer com outros compromissos que tenham. Sara, além disto do Vitória de Setúbal também, não é? O sindicato dos jogadores, onde entra? É que nós normalmente só ouvimos falar no sindicato dos jogadores quando as coisas já aconteceram, já está tudo pela Rua da Amargura. Era isso que eu ia também referir isso. Eu acho que o sindicato de jogadores tem que atuar muito mais cedo. Se tiver conhecimento destas situações. Às vezes as coisas só chegam depois de já estarem a acontecer, não é? De facto, concordo com aquilo que a Helena disse, desceu de divisão, a pandemia não ajudou, continuamos sem ter público nos estádios e isso é uma fonte de receita neste momento para quem é incomportável pagar salários aos jogadores, tendo em conta tudo o que passaram. Acho que estão no seu pleno direito, acho que devem fazer greve, acho que o sindicato de jogadores deve poder fazer mais alguma coisa. A Helena referiu-me que devia ser um fundo entre a Federação e a Liga, porque não o sindicato de jogadores ter um fundo? Afinal, estão a tratar deles próprios, seja quem for, não é? Seja que jogador for. E acho que se deve atuar. Acho que estas situações também só têm um grande ênfase quando os jogadores realmente decidem fazer greve, porque enquanto outras questões acontecem, não se ouve zunzuns, nem convém, não é? Isto não convém aparecer, não é? Os jogadores estão a fazer greve, mas acho que deveria atuar muito mais cedo, na minha opinião. Em relação ao público, Alvalade vai ser inaugurado, portanto, Alvalade vai ter público para receber a seleção nos jogos com a Espanha e a Suécia. Terá à volta de 5 a 10% de lotação máxima do estádio, não é? Portanto, isto já vai ser um pontapé de saída, um teste para os restantes jogos. Vocês acham bem? Penso que sim, finalmente acho que aquilo que nós estamos a debater já desde a temporada passada e agora vai acontecer e claro, não poderia deixar de ser no meu estádio. Não é? Tenho um problema com essa parte, é que vai acontecer, não percebo a discrepância, no jogo contra a Espanha, Portugal-Espanha, haverá 5% dos adeptos, Portugal-Suécia 10%. Porquê? Porque é que aumentou 5%? Aí digo eu, a Espanha tem mais casos que nós, se calhar. Provavelmente não será isso. Eu acho que tem se calhar a ver com, então punham 5% para os dois, porque é um teste. A Suécia supostamente já tem imunidade de grupo, não é? Com tanto que andou ali. Mas nós não temos. Imunidade de grupo! E em relação, também há a salientar, aliás, era o meu ponto positivo, é que nos Açores, no próximo jogo da Liga Nós, entre o Santa Clara e o Gil Vicente, já vão haver cerca de 1000 adeptos no estádio. Eu acho que há 2 pesos e 2 medidas. Isso equivale em termos de percentagem, porque eu não sei quanto comporta o estádio do Santa Clara, mas eventualmente é o primeiro pontapé de saída dos adeptos no estádio para a Liga Nós. Acho muito bem. Finalmente parece que alguém decidiu que os adeptos de futebol também têm direito a ver futebol ao vivo e a cores. Sim, eu acho que é 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, já aconteceu anteriormente nos Açores já terem adeptos. Já aconteceu, já tem vindo a acontecer. Eu bem sei que nos Açores os casos não estão tão altos como estão cá. Mas, de qualquer maneira, é 2 pesos e 2 medidas, porque já na Europa, noutro tipo de jogos, já aconteceram, já houve público. E nós não vamos pensar que as coisas vão correr mal. Se nós formos a pensar assim, então sais porta fora e já estás contaminado. Não pode ser. Eu fico feliz com essa notícia, espero que as coisas corra tudo bem, que não haja altercações entre adeptos, nada, corra tudo 100%. E claro, do meu estádio, que é lindo. Pronto, está bem. Pronto. De noite é mais bonito. Vou dar devagar até essa parte. Não te preocupes, porque o segundo vai ser no Estádio da Luz. Já não é tão lindo, mas pronto, o que é que sabe fazer? Helena, este foi o teu ponto positivo da semana?
O meu ponto positivo não, foi um à parte. O meu ponto positivo é o Pimenta e as suas 100 medalhas na canoagem. O Fernando Pimenta, com as últimas medalhas que conquistou, atingiu essa bela soma que ele diz que tem que fazer um inventário para não se esquecer de nenhuma. Desde que começou a ser medalhado, já vai na 100ª, portanto, parabéns ao Fernando Pimenta, parabéns também à Joana Vasconcelos, também, e parabéns à canoagem portuguesa, que para o ano, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu espero ver a bandeira portuguesa 2 ou 3 vezes içada lá no alto. Portanto, parabéns, que é o meu ponto positivo. Posso avançar com o ponto negativo? Podes. Os 5 km do Lourosa, futebol. Aqui acho, eu nem consigo classificar a atitude do presidente do Lourosa. Também não consigo perceber como é que homens feitos aceitaram uma atitude prepotente deste tipo. Aqui sim, é motivo para eu pedir rescisão de contrato se forem profissionais por justa causa. E é uma vergonha, porque é uma vergonha para o futebol português, é uma vergonha para os envolvidos e é uma vergonha para o clube, porque isto passou em muitos telejornais, não só portugueses como estrangeiros, porque as coisas boas passam pouco, as coisas muitas é tipo passar bastante. Portanto, é o meu ponto negativo. Como é que é possível, em pleno século XXI, haver um presidente de um clube de futebol que obriga os seus atletas e equipa técnica a ir a pé pelo facto de terem perdido um jogo? A caminhada não era assim longa. Bom, o meu destaque negativo era exatamente o mesmo que o da Helena. Vou frisar exatamente o mesmo. Acho que isto é uma coisa inconcebível. Ultrapassa o meu raciocínio, de facto. Acho que isto não tem jeitinho nenhum. Relativamente aos destaques positivos, para além daquilo que a Helena referiu, e muito bem, quero referir também a Leonor Bessa, campeã nacional absoluta de golfe, também. E espero que tenha muito sucesso, não é, nos próximos torneios. E também quero destacar Diogo Jota. Diogo Jota, que se estreou pelo Liverpool, entrou aos 80 minutos e passado 8 minutos, pumba, golo! É assim mesmo. Melhor, estreia de sonho. Acho muito bem, quero destacar esse tipo. E depois queria destacar outras 2 coisas, não é bem negativo, mas pronto, queria destacar também o acidente de Miguel Oliveira da corrida em Barcelona. Caiu, estava em quarto, na 4ª posição, caiu, penso que é mal depois de tudo aquilo que ele fez e ter grande... E abateu muito. E depois também o acidente na volta a Portugal, que, não é, tanto o ciclista como a bandeirinha, não é, ficaram internados e é grave, e quero desejar desde já as melhoras e dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, à W52, porque para variar está a fazer uma excelente prova, ao contrário do meu clube. Eu posso também queria abordar um assunto dentro dos gerais, que é a relação da imprensa com o futebol. Eu achei interessante as parangonas da última jornada, em que 2-0 e podia ter sido muito mais, 5-0 e passou despercebido. Portanto, é a relação que o Futebol Clube do Porto tem com a imprensa. De facto, a imprensa tem um problema com o Futebol Clube do Porto. E isso é importante para nós, porque nos obriga a sermos cada vez melhores. É assim que o Porto consegue unir-se, é quando os de fora fingem que ignoram as nossas vitórias. O Porto a imprensa que tem um problema com o Futebol Clube do Porto, ou o Futebol Clube claro, tem um problema com a imprensa? Tem um problema com o Futebol Clube do Porto, porque o Porto pode ganhar 20-0 que não é valorizado. Outra coisa importante, o Porto fez 127 anos, portanto está de parabéns o meu clube. É velhinho, mas é um velhinho jovem e está cá para durar. E como instituição pública do desporto e
que muito levou o nome da cidade ao mundo, e se calhar a cidade do Porto é neste momento mais conhecida também por ter um clube com essa dimensão. Quero também daqui deixar os meus parabéns à instituição Futebol Clube do Porto e aos dirigentes que nos últimos anos nos têm dado alegrias, mas com uma ressalva. Atenção que este ano é para ganhar. Não sei. O Benfica está lá. Vamos ver, vamos ver. Eu, relativamente aos jogos, quero dizer que o jogo entre o Porto e Boa Vista, de facto, foi um jogo de sentido um bocado único. É verdade que o Benfica teve ali uma outra ocasião em que até podia empatar, e o Marchesín teve muito bem, mas nada a dizer, 5 golos, sentido único. Eu acho que os jogos dos 3 grandes, esta jornada, foram quase todos de sentido único. O jogo do Sporting foi de sentido único, o Sporting muito melhor em comparação com o jogo do Aberdeen. Vamos ver, e espero que corra tudo bem agora no jogo da Europa de quinta-feira. E o Benfica também nada a acrescentar, ganhou 2-0, mas respondendo à Helena, a comunicação social, e por muito que custa aos portistas e até mesmo aos sportinguistas, o Benfica é o maior clube de Portugal. E por isso aí isto tudo, por muito que me custa dizer isto, não estou a dizer que é o melhor aí, calma, mas o maior é o maior. Quanto tem mais adeptos, a imprensa tem mais adeptos, tem o maior estádio, tem uma águia. É dali, é de Benfica, estás a ver? É de Benfica. O meu clube é de Portugal inteiro, por isso embarca todos os adeptos. Sara, falar do teu clube e eleições, porrada novamente. Opa! Isto lá para baixo, desculpem que te diga, mas lá para baixo, quer seja Benfica, quer seja Sporting, claro que quando há porrada a gente comenta mais o Sporting, porque afinal de contas é um clube de gente fina. Era! Já foi, há muitos anos atrás. Neste momento, assim, por um lado, as AGs têm sido muito controversas porque há uma facção que é contra Bruno Varandas e há outra facção pequenina, muito pequenininha, dos tais notáveis, que é a favor de Bruno Varandas. Bruno Varandas, Sara, então? De Frederico Varandas. Desculpa. Estás para o Bruno de Carvalho. Não, é que eu acho que o Bruno de Carvalho vai voltar outra vez ao Sporting, esta é a minha opinião. Mas pronto, e há essa facção. Eu não sei muito bem o que é que se passou, eu já ouvi 2 versões. Ouvi a versão em que o rapaz que foi agredido já há muito tempo que estava a espicaçar os outros adeptos, sobretudo os adeptos da Juveléu, e já ouvi o contrário. Portanto, aqui nestas questões de adeptos nunca sei em quem acreditar. Agora, é mau? É. A coisa boa é que na Assembleia chumbaram o orçamento. Isso é uma coisa boa. É, porque as nossas contas não estão boas. Apesar de darem, não é? E o orçamento... Vocês ainda têm lucro. Pode ser miserável, mas têm lucro. Como é que neste momento vocês consideram que o clube que tem lucro, que apresenta lucro, não tem contas boas? Claro que não pagam a quem devem, mas isso é outro problema. Lá está! Como é que uma pessoa pode deixar passar se deve tanto Ruben Amorim, se ainda há casos por resolver, de jogadores por resolverem? Sim, basta pagar o que devem do Ruben Amorim, que ficam logo com o saldo negativo. Por exemplo, assim, falar em Ruben Amorim, já está tudo ok com o Ruben Amorim, ainda bem, vai estar à quinta-feira a dirigir a equipa. Acho que os Covid já passaram pelo clube. E aproveitar o tempo de quarentena para fazer o exame. Exatamente. Não pode, porque não há curso. Não há curso e ele não se pode candidatar. Ele ia fazer o curso da Suécia, terminou o 3º grau e agora... Vamos esperar, pode ser que a Federação abra outro... Que a Federação nem sempre abre cursos, não é? Pode ser que faça um curso online. Nunca se sabe. Vamos ver se as coisas correm bem. Ok, isto hoje foi divertido. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Tenho, sim, senhora. Isso é breve. Já que o futebol vai ter o pontapé de saída para os adeptos, eu espero que a DGS e as diferentes federações também façam o seu trabalho para haver público, claro que em número muitíssimo mais reduzido, é evidente, nas modalidades de pavilhão.
porque ver o Porto ou o Sporting ou o Benfica a jogar, por exemplo, campeonato de hóquei sem público, não motiva os jogadores, não nos motiva a nós, mesmo os que assistem pela televisão, ficamos um bocadinho em baixo. E também queria lembrar que aos adeptos do futebol que quinta-feira temos que estar com o Sporting e no final de semana haverá mais jogos e nós estamos em primeiro. E eu queria dizer que acho que todos devem estar com o Sporting e todos devem estar com o Rio Ave, que vai jogar contra o Milan, e espero sinceramente que o Rio Ave... Muito difícil, esqueci-me do Rio Ave, saiu-lhe um bocadinho a fava. Opá, não interessa, passou, foi muito mais competente nos penaltis, isso é o que interessa. Agora, contra o Milan, não é? Espero também que seja... E se conseguir levar tudo a bom porto e ser um 0-0 até ao fim, que também seja competente nos penaltis. E que mais equipas portuguesas passem, que é isso que eu espero. Seja toda a sorte do mundo, não só para o meu clube, mas também para o Rio Ave. Seria em grande. Ok, obrigada. Este é o recado para o Vilas Boas, porque quando joga um clube português, somos todos portugueses. Exatamente. Atenção a falar com o André Vilas Boas. Porque o que ele disse é o sentimento de muitos esportistas, é o sentimento de muitos benfiquistas, e a primeira pessoa a dizer isso foi então, na altura, vice-presidente do Benfica, que quando questionado se estava pelo Porto para a Liga dos Campeões, que se aproximava, disse que não, que nunca estaria pelo Porto. Ou seja, se nunca está pelo Porto, sendo o Porto que vai jogar com um estrangeiro, estava pelo estrangeiro. Portanto, o André Vilas Boas tem o mesmo sentimento que muitos esportistas, provavelmente, muitos benfiquistas e se calhar muitos sportinguistas. O que não tem é a capacidade ou a hombridade de dizer isso como ele disse. Eu estou 100% André Vilas Boas, é um portista que merece todo o amor e carinho, deu muitas alegrias, não posso esquecer os 5-0 ao Benfica, não posso esquecer o campeonato molhado e sem luz, o champanhe, a água que virou champanhe para festejar a vitória, portanto, não falar mal de André Vilas Boas. Não, teve uma saída infeliz. Futuro diz, não é nada uma picardia. É precisamente... Eu aqui concordo com a Dália, teve sim senhor, e eu acho que, opá, independentemente, aqueles adeptos mais aficionados é que são aqueles que são contra o Porto e o Benfica e o Sporting nas competições europeias. Quem é adepto inteligente, e eu considero que uma mulher inteligente, e o Vilas Boas também, Helena, pá, temos que nos apoiar uns aos outros. Eu também não gosto de Vilas Boas, aquilo é um mind game. Não é? Pensas que aquilo é um mind game com o Benfica? Está bem, mas é assim. Eu não gosto particularmente do Porto, mas é assim. Esqueci-me de uma coisa. Porto. Esta semana o Mourinho disse que a Liga dos Campeões que mais lhe deu prazer em ganhar foi a Liga que ganhou com o Futebol Clube do Porto em Gelsenkirchen em 2004. Portanto... É evidente. Então... Não ganhou outra? Ele gostava, era o clube dele. Não, o Mourinho não é portista. Não. E ganhou mais 2 ligas, não se esqueçam. É a primeira, não é? Não há amor como o primeiro. Isto que a primeira vez nunca se esquece. É uma verdade. Terminamos o nosso Chuta para Canto, voltamos a próxima quarta-feira, sem dúvida, com muito mais. Este foi, sem dúvida, um programa diferente. Espero que gostem. Obrigada.